uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o anúncio importante que o Trump fez alguns dias atrás sobre a ligação entre o paracetamol e o autismo, tá? Vocês sabem, uma das pessoas que o Trump colocou como ministro deles, o ministro da saúde deles, né, é o Robert Kennedy Jr., que é um cara totalmente pancado das ideias, né? Eu nunca gostei do Robert Kennedy Jr., acho que ele tem problemas, ele devia se tratar muito seriamente, o cara não é um cara normal, ele tem problemas mentais, ele é um cara seriamente comprometido. E ele tem toda essa série de viagens de que não, que vacina causa autismo e não sei o que lá, e um monte de remédio, coisa e tal. E aí ele levantou um estudo que diz que paracetamol é o Tilenol, tá? É o princípio ativo do Tilenol, causaria autismo na gravidez. E na verdade não é bem causaria, tá? Houve um estudo que dizia que talvez pudesse causar, e tem outros estudos que dizem que não. Vamos entender esse caso aqui, porque o que eu quero chegar, no final das contas, é a minha opinião libertária sobre isso. Eu não sou contra a vacina, não sou contra o paracetamol, não sou contra nada disso. O que eu acho só é que ninguém pode ser obrigado a seguir um tratamento. O tratamento tem que ser decidido entre o paciente e o médico do paciente, de acordo com o melhor da medicina no momento, com as melhores informações que você tem no momento, e governo não deveria se meter nesse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ao Som de Pitu Drinkers e Hellraisers, Ania Dagnia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump disse alguns dias atrás que faria um anúncio importante sobre autismo na segunda-feira passada. E ele fez esse anúncio. Na segunda-feira ontem, né? Ele disse que aqui, ó, é uma das coisas mais importantes que faremos, disse o presidente em um jantar oferecido pelo Instituto Conservador American Cornerstone. E aí, a declaração que ele fez é que o uso de Tilenol na gravidez causa autismo, né? Aí já é muito engraçado como é que a imprensa brasileira automaticamente entrou no modo anti-Trump e anti-Bolsonaro. Na época da Covid era a mesma coisa. Sem provas! Trump associa autismo ao uso de Tilenol e vacinas. Bom, primeira coisa, ele falou especificamente do Tilenol nesse aviso dele. E segundo, que sem provas, não é bem isso. Existe sim um estudo que diz que você usar Tilenol ou paracetamol, né, que é o princípio ativo do Tilenol, durante a gravidez está associado a uma maior incidência de autismo nas crianças, né? Então, ou seja, assim, o que você quer dizer de prova? Ninguém tem prova. Você tem prova que não tem isso? Ninguém tem prova de nada. Não existe prova no sentido que você quer dizer aqui nessa manchete, né? Como se ele está mentindo. Trump mentindo está dizendo que usar Tilenol causa autismo. Não. O que ele está dizendo é que existe, e existe mesmo, um estudo que diz que você tem a mulher que usa paracetamol durante a gravidez está associada a aumento de autismo da criança. Existem outros estudos que dizem que não. Aí, meu amigo, é uma questão da mulher em questão e do médico dela decidir o que é melhor nesse caso, né? A grande história dessa coisa, aqui fala de vacinas também, né? Ele falou algumas coisas de vacinas também aqui. O FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, enviará notificação aos médicos sobre o risco. Então, isso aqui eu acho bacana do Trump. Repara como é que a solução dele, por mais que você possa concordar com a opinião dele que paracetamol durante a gravidez é ruim, ou discordar da opinião dele, ele não está obrigando ninguém, nem proibindo ninguém de fazer nada. Ou seja, ninguém está sendo obrigado a tomar paracetamol, nem proibido de tomar paracetamol. O que ele está falando meramente é que o governo enviará uma notificação aos médicos sobre esse risco, né? Eles recomendam fortemente que mulheres limitem o uso do Tilenol, que é o paracetamol, né, durante a gravidez, a menos que seja clinicamente necessário. Um e-mail desse tipo não está proibindo ninguém de usar nada. Eu acho que não tem problema nenhum. Sinceramente, de todos os males que o governo pode fazer, esse daqui é o menor deles, né? A relação causal não foi comprovada, embora estudos identifiquem associação entre paracetamol e condições neurológicas. Ué, então, peraí, que negócio é esse, né? Porque é a grande crítica que eu faço a esse pessoal. Esse pessoal falava também da cloroquina, da hidroxicloroquina e da ivermectina na época da Covid. Ah, que não tem estudos comprovando e coisa e tal. E, peraí, se não tem estudos comprovando, por que não usar, né? Ou seja, você não tem comprovação do prejuízo. Então, peraí, você pode tentar, né? E haviam estudos que comprovavam o benefício também. Por mais que não tivesse uma confirmação do benefício, a escolha era entre isso e nada. Então, por que usar o nada? Por que a imprensa não queria que fosse usado nada nesse caso, né? Enfim, e aqui eles querem que as mulheres continuem usando paracetamol do mesmo jeito. É uma coisa muito estranha essa aqui. É claramente uma reação a Trump, como havia reação a Bolsonaro aqui no Brasil. Qualquer coisa que Bolsonaro falasse sobre a Covid, imediatamente o remédio era dito não, que não tem comprovação, não tem prova, não tem estudo. A verdade é que o número de remédios que realmente tem comprovação absoluta de funcionamento, coisa e tal, é um número bem pequeno no final das contas. A maior parte, você tem alguns estudos que dizem que ajuda de fato, outros que não, né? E aí ele coloca aqui também que a relação não foi comprovada, mas tem estudos e não sei o que lá, e a FDA vai alterar a bula do paracetamol. De novo, não está proibindo ninguém de usar, vai só alterar a bula. Então, de novo, não vejo problema nenhum, né?
O Trump fez um anúncio ao lado do secretário de saúde, do Robert Kennedy Jr., eu não gosto do Kennedy Jr., também estavam presentes outros secretários, outras pessoas que também apoiam essa decisão, né? E o presidente afirmou que bebês são carregados com até 80 vacinas de uma vez e coisa e tal. Eles injetam tantas coisas no bebê que é uma vergonha, afirmou, associando a vacina ao autismo. Eu não sei não, tá? Associando ao risco, né? Achando que tem vacina demais contra as crianças. E isso pode ser um problema realmente, né? Eu sinceramente, eu sou um fã de vacinas, já deixei isso claro. Eu sou uma pessoa cuja vida foi afetada por vacinas, tá? Eu sempre tive problemas muito sérios de gripe, eu sempre tive gripes muito sérias. Até que, lá pelos meus 30 anos de idade, eu decidi experimentar a vacina da gripe, que era uma coisa que era uma novidade na época, não tinha vacina de gripe, né? Foi naquela época que foi e não tem para você tomar, na minha idade, com 30 anos, eu não podia tomar. Eu tinha que pagar para tomar essa vacina. No entanto, eu decidi tomar porque justamente eu tinha muito problema de gripe, eu pegava gripe muito forte sempre. Quando eu era menor ainda, eu tive muita bronquite e tive amidalite, inflamação das amígdalas. E na época, o tratamento era cortar as amígdalas fora, e foi isso que foi feito. Tiraram minhas amígdalas. Hoje em dia, se sabe que as amígdalas evitam gripe, né? E o fato de eu não ter as amígdalas, eu pegava gripes muito fortes e coisa e tal, isso me incomodava, atrapalhava a minha vida. Toda vez, eu pegava 4, 5 gripes por ano, era realmente um inferno completo. E o que resolveu? Vacina da gripe, meu amigo. Até hoje eu pago para tomar vacina da gripe. Não vejo a hora de fazer 65 anos para tomar vacina da gripe de graça. Tomo vacina da gripe. Melhorou minha vida a vacina da gripe. Então vocês não esperem que eu vou dizer contra a vacina. Não tem nada de ruim em vacina. Funciona assim. Eu acho que a vacina da Covid pode ter sido um pouco apressada. Eu tenho alguma suspeita disso daí, que foi uma coisa meio apressada ali, porque era uma tecnologia totalmente nova, de mRNA e coisa e tal. E a vacina chegou depois que a pandemia já tinha acabado, né? Já estava caindo o número de mortes da pandemia quando começou a vacinação aqui no Brasil. Então meio que não fez diferença nenhuma a vacina. Mas, de novo, não tem nada contra a vacina, acho ótimo vacina. Agora, de novo, o fabricante do Tilenol rebateu o estudo do Trump, dizendo que tem outros estudos que dizem que não sei o que lá. Enfim, tá a imprensa aqui, evidentemente, batendo no Trump com essa questão de ligação do paracetamol com o autismo. O que eu acho disso? Eu acho que a única coisa que eu acho é o seguinte: quem tem que decidir se vai tomar alguma coisa ou não vai tomar é médico e paciente. Governo não tem que se meter nessa história. O paciente e o médico devem decidir qual é o melhor tratamento em qualquer situação. O médico acompanha lá os vários estudos que estão acontecendo sobre a coisa. Mas, meu amigo, a verdade é que tem tanto estudo sobre tanta coisa que praticamente qualquer coisa que você levantar vai ter um estudo dizendo que aquela coisa funciona e vai ter um estudo dizendo que aquela coisa não funciona. Então, quem tem que tomar essa decisão é o médico com o paciente e eles ali pesando os riscos e benefícios de cada coisa. A única coisa que eu, como libertário, sou contra é obrigação do governo. É obrigado a tomar vacina. Isso é um absurdo. Não deveria ser, jamais deveria acontecer esse tipo de coisa, até porque é contraprodutivo, tá? Vocês lembram da revolta da vacina que teve com Oswaldo Cruz aqui no Brasil? Quase que derrubou o presidente. Foi um negócio. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal Visão Libertária, ou foi no Cápsula Clássica? Agora eu não lembro, acho que foi no Cápsula Clássica. Contando essa história da revolta da vacina e coisa e tal, que quase que o presidente, a Prudente de Moraes, né, quase que perdeu. O presidente, cara, o exército se revoltou contra esse negócio de vacina e coisa e tal. E sabe o que aconteceu? O pessoal ganhou. Não, acabou a obrigatoriedade de vacina. Eles tiraram a obrigatoriedade de vacina. Eu acho muito engraçado que eles ensinam na escola como se não, que teve a revolta da vacina, mas a vacina ganhou. Não, a vacina não ganhou não, meu amigo. Eles acabaram com a obrigatoriedade da vacina. Só que aí, quando eles pararam a obrigatoriedade da vacina, mas disponibilizaram a vacina e as pessoas começaram a tomar a vacina por conta própria, e elas perceberam que tomavam a vacina e melhoravam, elas começaram a tomar a vacina por conta própria, e hoje em dia o Brasil é um dos países que mais tem pessoas vacinadas no mundo. Felizmente, é uma coisa positiva. Vacinas funcionam. Vacinas são uma coisa positiva. Você obrigar a população a tomar vacina, ao contrário, você gera uma reação que pode gerar um movimento anti-vaxxer que não existia no Brasil, nunca existiu. O contrário é que é o problema. Obrigar as pessoas não é o melhor caminho. Disponibiliza a vacina e pronto. Para que obrigar as pessoas, né? Quando você obriga as pessoas, aí sim você cria desconfiança. Peraí, por que essa pessoa tá querendo me obrigar a tomar esse troço aí? O que é esse líquido que estão injetando em mim aí? Que negócio é esse? E aí, quando tem alguma reação adversa, e toda vacina tem reação adversa, sempre tem o lado negativo, qualquer remédio tem isso, né? Aí a pessoa, a primeira coisa que ela indica, tá vendo aí, olha só, eu falei que era ruim esse negócio, olha só que fulano teve algum problema. E de novo, houveram algumas reações adversas à vacina da Covid? Sim, houveram, como tem qualquer vacina, mas é um mínimo do mínimo do mínimo, é 0,00 alguma coisa por cento, e no final das contas, essas pessoas que tiveram problemas, a maior parte das vezes eram problemas temporários, que se recuperaram depois, não teve problema definitivo nenhum. Infelizmente, algumas pessoas não foi esse o caso, tiveram problemas mais sérios, mas, de novo, é uma imensa minoria. Se você parar para pensar que praticamente toda a população brasileira tomou a vacina e a quantidade de pessoas que efetivamente teve problema foi uma pequena fração, é o que eu falo para vocês, o risco é muito pequeno no final das contas, né? Enfim.
Então, o que eu vejo é isso. O grande problema é o governo obrigar alguma coisa ou proibir alguma coisa. Isso é o problema. O governo recomendar, não recomendar, isso aí faz diferença nenhuma. De novo, se você está grávida e está pensando em tomar Tilenol, conversa com o seu médico. O seu médico vai te atualizar sobre os riscos e benefícios de cada coisa, né? Tilenol e paracetamol, tá? Paracetamol que é o princípio ativo da coisa, né?